Olá, alunos! Vamos resolver as questões 9 e 10 da lista. A primeira, a nona, né? Uma tora cilíndrica de 60 centímetros de diâmetro. Está aqui 60 centímetros de diâmetro, essa medida aqui, né? Aqui, ó. 5 metros de comprimento. E densidade foi dada de 800 kg metro cúbico. Rho, né? Densidade foi dado. A gente sabe que Rho é igual a massa sobre volume. Aí se pergunta, qual a massa, né? Então, observe que eu tenho todos os dados da questão e vamos resolver então. Rho é igual a massa sobre volume, logo a massa vai ser Rho vezes volume, né? Porque eu tenho, o volume está aqui embaixo, vai para lá, multiplicando. Então a fórmula vai ser densidade vezes volume. Nesse caso, a densidade foi dada. O que eu não tenho é o volume. E o volume pode ser dado pela área da base vezes a altura, já que eu estou falando de um cilindro. A área da base é essa aqui. E essa aqui é a altura. Quando eu tenho o diâmetro, eu uso essa equação aqui, da área da base. Ó. Πd ao quadrado sobre 4. Então, eu tenho uma área da base de 0,2826 metros quadrados. Veja que o diâmetro, eu coloquei 60 centímetros, é a mesma coisa que 0,6 metros. A gente entra na equação na unidade de metro. Por isso que aqui foi metro só, ao quadrado, não é isso? Então, o volume vai ser dado pela área da base, vezes a altura, que é 5 metros. Com isso, eu tenho um volume de 1,413 metro cúbico. E a massa vai ser essa multiplicação da densidade vezes volume. Veja que um metro cúbico, ele corta com esse metro cúbico, sobrou só quilograma na equação. Fica 1.201 quilogramas. Então, essa é a massa procurada. Só um detalhe para vocês ficarem atentos aí. Quando eu falo que 850 quilograma metro cúbico, isso significa dizer que essa tora ela fica 85% dentro da água e 15% fora da área da água. Então, essa parte aqui de baixo, ó, é a parte que está submersa, ou imersa, né? Como é que eu sei disso? Porque eu sei que existe uma relação entre as densidades, que é 85%, 850 por 1.000. Ok? É isso. Agora vamos fazer a questão número 10. Veja aí que essa é uma questão que tem que relacionar... A nossa definição de pressão, a gente ensinou para vocês que pressão é igual a força, uma força sobre uma área. Deixa eu arrumar aqui. Pressão. Bom, imagine que eu tenho uma laje aí e 4 pilares. No caso, eu preciso determinar qual é a força e qual é a área. E foi dado que a laje ela tem 3 metros de comprimento, 3 metros de largura aqui, 10 metros de comprimento aqui, uma espessura de 12 centímetros. Espessura, né? Essa espessura aqui, ó. Uma laje comum aí. E tem 4 pilares, sendo que cada pilar tem um perfil de 25 por 25 centímetros. Para sustentar a laje. A pergunta que se faz é a seguinte: qual é a pressão que esses pilares estão exercendo sobre o solo aqui, ó? Aqui embaixo eu tenho um solo, embaixo de cada pilar ele está exercendo uma determinada força e a gente quer saber qual a pressão embaixo de cada um dos pilares. Lembrando então que pressão é força sobre área, eu preciso lembrar que se eu calcular o peso total dessa estrutura, toda ela, eu vou dividir por 4, porque eu tenho 4 pilares. Então, o peso total é distribuído em 4 pilares. Então, a primeira coisa é calcular o peso. Né? Que no peso, nesse caso, a força que eu vou colocar na equação
para fazer o cálculo da pressão é o peso. E o peso vai ser a força que vai ser peso sobre 4. Bom, primeira coisa é calcular o volume, né? Os volumes dessa estrutura. O volume, então, da parte de cima da laje é 3 metros vezes 10 metros vezes espessura, que dá 0,12 metros. Está aqui, ó. Vai dar 3,6 metros cúbicos. Já o volume dos pilares é... Bom, primeiro a área do pilar é 0,25 vezes 0,25. O volume vai ser a mesma coisa. A área da base... mesma altura, não é isso? A altura, nesse caso, é 3 metros e a área é 0,25 vezes 0,25, que dá 0,0625 metros quadrados. Logo, o volume de cada um dos pilares é 0,1875 metros cúbicos. Mas eu tenho quantos pilares? Tenho 4 pilares. Então, o volume total vai ser 0,75 metros cúbicos, só dos pilares. Se eu somar o 0,75, esse valor aqui, ó, com esse valor aqui da laje, eu tenho o volume total da estrutura, né? Aqui é da estrutura, não dos pilares. Ó. A estrutura total, 4,35 metros cúbicos. Para que eu faço isso? Porque nós sabemos que a massa de qualquer corpo é a densidade vezes o volume. A equação ali, densidade igual a massa sobre volume, ou massa igual a densidade vezes o volume. A densidade do concreto tem 2.500 kg por metro cúbico. E aqui eu tenho o volume. Então, multiplicando esse por esse, ó, eu tenho uma massa de 10.875 kg. Nós aprendemos também que um peso total da estrutura é massa vezes a gravidade, ou aceleração gravitacional, que é 10. Então, o peso total vai ser 108.750 newtons, né? Porque peso é em newtons. Só que a força sobre o solo é dividido por 4, porque eu tenho 4 pilares. Então, vejam bem que eu faço a divisão de 108.750 por 4, vai dar uma força de 21.187,5 newtons. A pressão, então, vai ser o quê? Vai ser 27.187,5 dividido pela área do pilar. Nesse caso é um pilar só, porque eu já dividi a força por 4. Vai dar 435.000 newton por metro quadrado, ou 435 quilopascals, né? Já que vocês sabem que newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 pascals. E vocês sabem também que 1.000 pascals é igual a 1 quilopascals. É isso. Espero ter entendido e até a próxima.